Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui, galera, da ESPN Argentina, isso mesmo, trazendo aí tudo que tá rolando na Argentina no cilindro para esse jogo de hoje. Chegou o dia, não tem mais para onde correr, o Flamengo vai encarar o Racing no cilindro, naquela pressão e pretende ganhar. O Flamengo realmente precisa atropelar o Racing para deixar a sua marca para quando voltar para o próximo jogo, seja com o Palmeiras ou com a LDU, já deixar os rivais já temendo de medo, isso mesmo. E hoje tá faltando poucas horas, né? Os rubro-negros estão contando minutos e segundos para esse momento chegar. Estão nervosos? Estão, mas também estão confiantes. E vocês? Vocês estão confiantes? Então vamos ver tudo que está rolando, tudo sobre o Mengão e Racing nesse jogo quente e pegado. A gente espera que não tenha, né, nenhuma surpresa da arbitragem hoje para prejudicar o Flamengo, né? Então fica comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa aquele like maroto e lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Argentina. Vamos pro vídeo. Muy limitado, me marcaron varios. El de la banana. El de Chelo Chelo Díaz. Díaz. Chelo Chelo Díaz. Díaz. Independiente. ¿Qué es eso? No. Toma agua, por suerte, el tipo. Salió la botella de Con vino. respeto corrido. Salió la ¿no? botella de vino. No, no se puede Es creer. uno más Se hoy, le sentó en la mesa. Hoy es uno más. Literal. Son Puerto Madero de acá a la China. ¿Eh? ¿Qué? Ese mandó Sanata, Ese sanatió al tipo. Ah, bueno. Esto no me lo esperaba, Mete carita. Sigue el ritmo, Es uno más hoy, Toma agua, el tipo. No tenga miedo. Están sacados De algunos. las remeras más lindas del mundo, hay que decirlo. Perdón, pero esto es lo más lindo del fútbol, ¿Cómo no sube cuando... Vamos ser campeão, vamos Flamengo. Está explotado el restaurante, Qué culo el restaurante en Puerto Madero que agarró a todos. Es habitual que los brasileños vayan a comer ahí. ¿Sabés lo que chupan y morfan? Organiza la banda. Mirá el vino que toman, mirá el Dale. vino que toman. Un segundo. Vino grosso. Bueno, Ricardo. gracias a todos. Están pasando cosas, Sebastián. No, están sí. pasando cosas. Acá el chorizo es el gran protagonista. ¿Viene el chorizo? Maravilloso. Tali, Tali. Muy bueno. Tali, Apunto con un poquito de chimichurri. Sí. esa es la canción, pará, porque Vamos. esa es la canción más, digamos, la de Representativa. siempre. ¿Tienen otra canción? La verdad que tienen otro tema. A ver, Bocete. ¿tu nombre? Leandro. Leandro, ¿hay otro tema que identifica Otra también a canción, Flamengo? otra canción. canción tradicional de ustedes? Hay muchas canciones. Flamengo tiene canciones belísimas. A ver. Y para hoy yo creo que nuestra hinchada va a cantar con a plenos pulmones. Y tengo certeza que seremos una fiesta linda en la cancha. ¿Cuál es la canción, el tema de cancha de Flamengo que levanta todo el Maracaná? Que levanta. Que levanta, Banana, qual que levanta mesmo, galera? Em dezembro de 81. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. Liverpool. Ficou marcado na história. 3-0 con Liverpool. E no Rio não tem outro igual. Só Flamengo é campeão. El de la punta estaba. Flamengo no campeón sabe. mundial. Agora seu povo. El rubio este no sabe, es un extranjero. ¿Qué pasó? No, está sin cantar Bercea. Pra cima deles, Flamengo. Dale, 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 Flamengo. Pra cima deles, Flamengo.
Es lindo idioma el portugués, ¿eh? Hermoso. ¿No? El de la Ahí esquina esto. Zanatea. Mirá que No sé si está chupado. El de la esquina Zanatea canta cualquier No, cosa. ¿cómo va a estar chupando? Sí, No. olvídate. No. Y ya te digo, Sebastián, y es ya una te digo, locura, La camiseta y ya esa. te digo esa comida. Ahí, con ese vino, $150 cada uno. No, pará, olvídate, pará. ¿Por qué te estás pensando Puerto en eso? Madero. Sí. Olvídate. Bueno, Sebastián, Puerto Madero. Sí. Yo en este momento lo único que me interesa es el 0-0. El 0-0. Claro. São péssimo fisionomista. Paulo Calçade, é o seguinte, não tem Pedro. Olha o Saúl ganhando oportunidade aí, hein? 4 na meiuca. Não tem Pedro, mas tem uma vantagem. Olha isso aqui, não. Você viu a reação, Calçade? Você viu a pode reação? provocar. Você fez a reação? Mas só pra te provocar. eu avisei, eu disse. Não tem o Pedro, mas tem uma vantagem. É Mas a claro vida é que no momento não é legal abrir mão de ninguém, né? Nenhum jogador, mas é a realidade do Flamengo. Agora, se ele tivesse que ir para a Argentina para ganhar do Racing, talvez a mudança fosse num outro sentido. Como jogar, manter a vantagem, mas também você não pode colocar em campo uma equipe com muitas modificações defensiva, até porque não é da natureza do Flamengo nem do trabalho do Felipe Luiz. Então, seria assustador que isso acontecesse. Mas, se você toma um gol, você precisa reagir com aqueles que estão em campo. Sim. Né? Não é você toma um gol no primeiro tempo e aí, o que você faz? Vai ter que trocar o time todo porque o time está todo lá atrás. Então, ele pode colocar mais um jogador, pode colocar o Carrascal, a entrada do Pulgar. Acho o Pulgar necessário para o jogo. É imprescindível. Um jogo que você tem que ser mais forte. É um jogador absolutamente adaptado ao Flamengo, conseguiu recuperar com o Felipe Luiz. Não é nem recuperar, né? É jogar aquilo que o Pulgar, ele passou uma fase que ele era... Ele foi o melhor do meio de campo no jogo contra o Você Racing. olhava assim e falava, gente, por que o Flamengo contratou? Né? Ele nem jogava. E hoje ele é um cara absolutamente necessário para esse confronto. Pode ser Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Saúl. É isso aí, os 4 com Carrascal e Plata lá na Carrascal frente. e Plata. Aí você tem mais um jogador em meio de campo que chega, que é o Carrascal. Então você fica entre o meio de campo e o ataque. Você não fica com o Plata isolado, sem um suporte. Tem velocidade E de aí força acho de que talvez contra-ataque. você tenha até mais uma dupla de ataque com a aproximação do Arrascaeta. É um terceiro. Plata e Carrascal, formando a dupla. O Arrascaeta chegando e ele tem chegado muito bem nessa temporada. Você reforça o meio-campo e acho que o mais importante de tudo, você põe jogadores que estão bem. Porque é claro que essa decisão, que eu acho que do ponto de vista tático faz todo sentido, olhando para o jogo, olhando para o resultado parcial, ela também tem a ver com o que os possíveis substitutos do Pedro não têm jogado. Então, na hora que o Bruno Henrique não está jogando absolutamente nada, né? E muita gente falando, não dá para ele ser centroavante. A minha questão, acho que a questão do Bruno Henrique nesse momento não é essa. A questão do Bruno Henrique é que ele não tem jogado bem, porque ele já fez muito bem na sua boa fase essa função de falso 9, de centroavante. Então, o problema do Bruno Henrique não é a posição. O problema do Bruno Henrique é que ele não está acertando nada. E aí, acho que não faz sentido. Nesses jogos, você tem que olhar para quem está rendendo e colocar em campo quem está rendendo. Então, ele não está... O Juninho, um jogador praticamente descartado, né? Exatamente, a gente até esquece que ele está lá. Seria o substituto, né, centroavante. Então, eu acho que essa escolha ela faz sentido do ponto de vista tático e ela faz sentido também do ponto de vista técnico para colocar em campo quem está melhor. E o Carrascal que está numa fase excelente, né? Foi sim. o cara do jogo passado. Sim, e o Carrascal é um jogador que, no momento, oferece muita coisa ao Flamengo em todos os sentidos. E num jogo pesado como esse, pesado eu digo em termos emocionais, por causa do ambiente que vai ser criado pela torcida do Racing, que está fazendo festa desde o fim de semana. Assim, vai ser uma atmosfera elétrica que o Flamengo ainda não encontrou fora de casa nessa Copa Libertadores. E ninguém na Argentina acha que o resultado do Maracanã foi um resultado necessariamente ruim. Porque se trata de ganhar o jogo, né? Você não tem que descontar uma diferença. Você precisa ganhar do Flamengo. Sim. Pelo menos. E o Flamengo vai ter que jogar o seu futebol, como fez no Maracanã.
vai ter que colocar a bola no chão, vai ter que controlar o jogo por intermédio da sua superioridade técnica, vai ter que tentar esvaziar esse clima que vai ser criado. Gelar o ambiente. É isso. Muita gente acha que o principal problema é o ambiente e não o Racing, mas não existe uma coisa sem outra. Não existe. O Racing não tem um jogador que é muito importante, teve uma fratura de maxilar, o cara não vai jogar, mas ele já vem solucionando problemas com desfalques nas últimas fases. E é uma equipe no último jogo, inclusive. É uma equipe muito orgulhosa, com senso de pertencimento, é um negócio diferente. Tecnicamente, é claro, não é tão boa, não é um time do nível do normal que o Flamengo pode apresentar. Né? E o Racing vai querer tirar o Flamengo do seu normal. Eu acho que essa é a grande questão e esse é o ponto nevrálgico do jogo, porque independentemente da escalação do Felipe, o Flamengo vai ter uma equipe tecnicamente muito superior e exatamente por ter vários jogadores de nível melhor que os do Racing e por ser um grande técnico, mesmo que ainda início de carreira, o Flamengo tem mais alternativas de jogo, tem mais possibilidade de alternativas que o Racing não tem. Tá? Outra coisa que me chamou a atenção, no jogo de volta, eu antes da partida temia que o Flamengo poderia sucumbir fisicamente por causa do calendário, mas quando o Felipe mexe no time no segundo tempo, o Flamengo termina o jogo fisicamente superior ao Racing. Ou seja, a questão, para mim, ela vai estar toda concentrada em como o Flamengo lida com o caráter da partida. Porque o Racing não chega a uma final de Libertadores desde 67, de lá para cá todos os outros grandes do país, os outros 4 ganharam Libertadores, muitas, inclusive, só o Lourenço que não ganhou muitas, mas todos os outros ganharam muitas Libertadores. O time é um time de Copas, não é um time de campeonato argentino, onde ele rende muito menos. Tem mostrado um caráter muito forte nesse tipo de jogo. Está tomado por confiança e pela loucura de poder chegar a Libertadores ganhando por um gol de vantagem. Ou seja, você tem diversos ingredientes que vão jogando só pimenta no jogo. Pimenta, e o jogo vai ser um jogo rude. Eu não estou falando nem um jogo sujo necessariamente, mas é um jogo de nível de tensão muito alto. Se o Flamengo conseguir lidar com isso, se o Flamengo fizer o seu jogo, como disse o André, no nível razoável, e não for um dia de muito azar, ou a arbitragem não for muito ruim, o Flamengo passa. O que é um nível razoável? É fazer o mesmo nível de jogo da ida? Quando ganhou de 1-0? Se conseguir... Aquele nível de jogo da ida tá bom? A ida foi um bom jogo do Flamengo. Bom jogo. Tá bom, não tá? Acho que o nível da ida deve ser suficiente para o Flamengo. E o jogo sem pressa. O jogo não tem nada outra expectativa, é outra assim, provavelmente que não se sabe qual vai ser a escalação, mas provavelmente vai ser um time que nunca atuou junto. Possivelmente, do Flamengo, possivelmente. Não é uma formação como base o meio que a gente falou. Os 11 juntos, de início, nunca. Porque você tem 3 ali jogadores que atuam juntos, os 3, entre aspas, volantes, com capacidade de passe, retenção de bola, marcação. Você tem o Plata, que é um jogador que pode ajudar na recomposição, mesmo sendo o atacante, com muita força em contra-ataque. Você tem o Arrascaeta, que eu vou ser bem sincero, está precisando ser na Libertadores o jogador que é no Campeonato Brasileiro, e ele pode ser a qualquer momento, porque eu não duvido tecnicamente do Arrascaeta, mas o nível de jogo dele na Libertadores contra os estrangeiros, estou tirando o jogo do Inter, desse pacote, que o time brasileiro está abaixo do jogo que ele mostra no Campeonato Brasileiro. E o Carrascal, pelo que ele jogou na partida de ida, que foi o melhor em campo, você não tem como tirar. Mas então... a gente só está pensando no Flamengo com a bola, né? Então. Para mim, a grande preocupação é o Flamengo sem a bola. Para ajeitar todos esses caras. Pelo seguinte... O Felipe Luiz está pensando nisso quando ele faz a mudança que faz. Não, mas sem a bola porque os retornos, por exemplo, tá sem a bola. Tá bom, você tem Jorginho e Pulgar. Carrascal que vai voltar pelo lado esquerdo e o Saúl a gente vai ver do lado direito, é isso? Pode jogar ali. Seria o Saúl na esquerda e o Carrascal na direita, porque pelo menos na Espanha o Saúl jogava mais para a esquerda quando jogava aberto, né? Agora eu não sei. Acho que dá. O Saúl joga aqui fácil. Mas porque é ficar Arrascaeta e Plata. O Arrascaeta não vai entrar nesse trabalho de fechar isso. Existe uma segunda opção. Ele volta para jogar pelo centro do meio de campo. Ele é mais um no retorno. Mas as beiradas precisam estar dominadas. Senão os laterais vão sofrer uma barbaridade. Se ele quiser, pode ter uma surpresa, que é trazer
o Plata pela direita, o Saúl pela esquerda, deixar o Arrascaeta e o Carrascal mais soltos. Pode ser isso. Que seria o desenho mais lógico olhando essa escalação, tá? Você falou Saúl aberto pela esquerda, os dois volantes e o Plata pela direita. É o mais óbvio dentro das características dos jogadores se manter essa escalação. Tem um cara que joga, é que ele não está bem nesse momento, mas ele joga fácil nessa linha, é o Samuel Lino. Na Espanha, ele chegou até a jogar como o Simeone com 3 zagueiros, ele pelo lado, pela beirada. Depois o Simeone jogou com o Reinildo e ele mais adiantado. Adiantado, recebendo lançamentos para o escape nas bolas longas, ele fazia isso muito bem, e até ocupando a faixa de meio de campo. Samuel Lino fazia isso no Atlético de Madrid. É que o momento dele, você pegar o Samuel Lino e do Carrascal, né? Mas ele pode ser uma opção. Pode ser uma opção. Vamos ver o que o Felipe Luiz está pensando. Porque é o seguinte, não é só, o Carrascal está bem, Carrascal, é o Plata, tá bom, a gente está pensando no Flamengo com a bola. Precisa pensar no equilíbrio. Com a bola para jogar e tentar fazer o gol, e sem a bola, um time que consiga tirar as referências, os espaços do Racing, a gente sabe como joga. Né? Joga com 5 com laterais se projetando. Então é uma equipe que precisa ser bem cuidada. E é óbvio, a escalação do Flamengo, ela ocorre, ela tem 2 referências. A primeira é a vitória no Maracanã. A segunda é o adversário, a forma que ele joga. Sim. O que você falou? Eu tenho dúvida se ele vai escalar mesmo dessa forma, porque a recomposição não é que ela fica ruim, mas ela é mais difícil de ser compreendida. Dessa forma o que você está falando? Com essa escalação. Com o Saúl e Jorginho e Pulgar? Os 4. E não, com Arrascaeta, Carrascal. Jorginho, Pulgar e os 3, assim. Eu concordo com você. Eu tenho dúvida, porque eu falei disso, inclusive, no Linha da segunda-feira. Para entrar o Saúl, a lógica, que é muito difícil de ser feita, eu não estou falando que ele tem que fazer isso, vamos só pela lógica do jogo. É o Saúl ser o terceiro jogador por dentro, você ter caras de força pelo lado, você ter o Luiz Araújo de um lado, você ter o Carrascal do outro e ter o Plata adiantado sem o Arrascaeta. Aí você tiraria o Arrascaeta. Nesse caso, é o mais lógico, porque o Saúl vai reforçar a marcação por dentro, vai aumentar a capacidade de retenção de bola em troca do Flamengo perder o jogador que desequilibra no lance individual. Você pode ter uma trinca de meio campo, você pode ter um outra coisa é Saúl pelo lado. Exato, assim, não, pelo lado o que eu acho estranho é mexer no no desenho do meio campo para frente. O que eu tô falando pode ser Pulgar, Jorginho, Saúl e Arrascaeta e aí os 2 atacantes que obviamente vão ter que fazer um papel de recomposição como tanto. Eu entendo a lógica. Vai ser esse time que concordo. Mas não vai acontecer. O mundo cai na cabeça dele. Nossa. Mas a gente acabou de falar sobre o Sampaoli, que não olha porque o mundo pensa. Não, ele não olha, mas o Felipe mas o Sampaoli não é técnico do Flamengo, pelo menos não agora. Exatamente. Tudo bem. É a diferença. Vamos esperar amanhã. Você tem vários jogadores, você colocar o Saúl no banco, eles vão entender. Sim. Talvez o Jorginho. Sim. Mas o Arrascaeta pesa. Você tá de novo com o Arrascaeta? A ideia era tirar o Arrascaeta dessa formação. Você vê, o Calçade concorda que tem toda a lógica. Tem uma, um time mais... Eu acho que assim, difícil. Contra o Bayern de Munique... Que pega mais? Eu acho que beleza. Agora, eu não duvido que o Arrascaeta acabe com o jogo. Faça o grande jogo da Libertadores dele. Essa é a questão. Não é nem uma defesa, é uma especulação em torno do que se passa na cabeça do treinador. Porque aí é dar muita moral para as qualidades do adversário que não são qualidades técnicas. Assim, porque o meu ponto é, quando você tem um time tão superior tecnicamente, e o Flamengo é tão superior tecnicamente, você não tira o seu jogador mais técnico. Eu acho que é o cara que tem feito a diferença na temporada, maior número de vezes. O time é superior, na Libertadores. Você tem mais 10 ali. Não. Eu entendo o que você quer dizer, eu não discordo, mas a minha conclusão é de que é valorizar o potencial enorme de um elenco e não ficar refém do jogador mais técnico dele. Mas não dele. vai acontecer. Mas é uma questão de visão. Mas não vai acontecer. André, o filho, por favor, você está só... Eu acho muito difícil. Então não quer opinar, Eu já opinei, é que você não ouviu. Eu acho que o time vai ser o que o Jean falou, com Jorginho e Pulgar. E com 3 meias. Mas eu acho que não há uma dependência de Arrascaeta, né? De girar um time em volta do Não Arrascaeta. existe a dependência, mas a partir do momento que, sob hipótese nenhuma, não estou falando que você tem que tirar. Essa é uma outra discussão, esquece o jogo. A partir do momento que você não pode mexer com esse jogador nem contra o Bayern de Munique, sob hipótese nenhuma nunca,
Como se chama isso? Não, e sabe que tem uma coisa, outra que eu acho agora, Bidner, nesse contexto sem o Pedro, o Arrascaeta é o cara que tem feito gols, é o cara que tem entrado na área, que tem finalizado, que tem conseguido... Agora você não tem o Pedro, você não tem o seu centroavante, o seu cara ali. Então, eu acho até que nesse esquema, a gente não sabe, né, sendo esses 4 no meio-campo, e se forem os 4 no meio-campo, de fato, porque você falou uma coisa que é interessante, você pode ter, de fato, o Plata, de repente, fechando um lado, o Saúl fechando o outro, e aí seriam 2 linhas de 4, e o Arrascaeta ficar mais isolado à frente com o Carrascal. Tem lógica isso. Faz sentido, mas se for uma trinca de, entre aspas, volantes, porque chamar Jorginho e Saúl de volantes, eu acho que não dá para limitá-los dessa maneira. Mas se for essa trinca, com o Arrascaeta ali centralizado, né, num losango de meio campo, com os 2 atacantes, o Arrascaeta é o cara que chega na área, que vai... Só quero lembrar de uma coisa antes de encerrar, porque eu conheço a cara do William. Números. Até agora na temporada inteira. Arrascaeta tem 26 jogos como titular do Campeonato Brasileiro, entrou em mais 27. 15 gols, 12 assistências, participação de 1 gol por jogo. Libertadores, 9 jogos como titular, 2 gols, nenhuma assistência. Não estou falando que ele não vai acabar com o jogo, mas é outro jogador nacional, ali. O técnico da seleção nacional dele disse que ele está na melhor forma física da sua vida. Aos 31 anos. 31 ele tem, não é isso? A final da Libertadores termina hoje, na verdade, né? Porque o Flamengo viajou com 1-0, conquistado no Maracanã, contra o Racing, e hoje no El Cilindro. Tem essa vantagem, mas sabe que tem um desafio bastante difícil pela frente. Com mudanças no meio-campo. Achei isso bastante interessante e percebo até uma tendência lançada, sabe por quem? Quem? Ancelotti. É? Eu quero ver. Porque você quer ver o quê? Não, quero ver o time hoje, quero ver o time colocado em campo, quero ver a primeira escalação, que a escalação sai antes, né? A escalação sai? Antes da gente ver o time colocado em campo, sai a escalação. Aí, ó. Aí... E essa é a nossa apuração do GE. Globo. Bom, primeiro lado direito, eu acho que, sinceramente, não muda tanto, mas eu iria de Varela. Eu também. Tá? Eu também. Eu não acho que vai ser o... Nem vai ganhar, dificilmente vai ganhar ou vai perder aí, tá? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Mas assim, eu iria de Varela. Aí a defesa, ok. Aí o meio de campo, acho uma boa ideia. Você tendo esses três jogadores em condição, eles formam... já se forma um trio com Jorginho, Saúl e Arrascaeta, trio de excelência, tá? Trio para jogar no futebol europeu. Talvez não nas principais equipes do futebol europeu, mas numa equipe média do futebol europeu com sucesso. Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Com o Pulgar, o quarteto fica fortíssimo. E aí você tem muita variação. Você tem o Arrascaeta com Plata e Carrascal. Você tem o Arrascaeta podendo ir para um lado do campo e o Plata de centroavante. E aí você consegue infiltrar mais o Saúl, por exemplo, né? Você tem os dois abrindo, Plata de um lado do campo, Carrascal do outro, com o Arrascaeta entrando como falso 9. Você tem Carrascal e Arrascaeta jogando numa mesma linha e o Plata como centroavante. Então te dá uma infinidade de opções, tá? Para você montar. Você pode trazer o Jorginho na linha do Pulgar, se você precisar fazer algo mais defensivo, e aí faz um 3 com Carrascal, Arrascaeta e Saúl. Dá para fazer muita coisa aí. É uma escalação com uma qualidade técnica de altíssimo nível. E com jogadores inteligentes, né? Isso. No meio do jogo, se o Felipe Luiz perceber que não está funcionando e tem que mudar, ele consegue mudar sem fazer substituição. Sim. Não, Então, em cima disso que o Vini está falando, até o Saúl foi testado ali obviamente não na mesma função, mas na vaga do Pedro. A gente está vendo ele ali do lado dele mesmo, mas ele chegou a ser testado na assim vaga dessa do Pedro forma. É como substituto do Pedro, né? Mas não na função, né? Isso, aí talvez a função do Pedro nem seja executada com essa formação. Então, eu acho que só seria se o Felipe Luiz usasse ou o Bruno Henrique, que jogou de centroavante, ou o Bruno Henrique, ou o Plata, ou o Alacian, ou o Juninho. Isso, o Juninho... Não, mas estão lá, botei no... Você só falou porque... Não, falei porque tá lá, ué. Isso, Entrou no último jogo. Mas você sabe que não vai ser usado. Entrou no último jogo. Você sabe que não vai ser usado. O Alacian... Mas tá lá. O Alacian caiu... Já vinha caindo dentro da cotação de jogadores, né, cotados pelo Felipe Luiz, cotação de jogadores cotados, ficou ruim demais. Entendeu. Com o seu... jogando normalmente. Depois da expulsão que ele arrumou,
Aí ele foi lá para o fim da fila mesmo. Mas é que essa fila é bem favorável a ele, né? Deve andar até rápido para esse retorno aí. Então, não, porque, assim... Foi pro fim da fila, tá atrás do Juninho, e agora? Não sei nem se ele tá atrás do Juninho também. Então, andou rápido, então. Atrás do Juninho Então andou rápido, Quando isso que eu tô entra na falando. fila, já entra furando o Juninho. Né? Vai pro fim da fila, mas não, o Juninho continua aqui no fim da fila. Não é lá no finalzão, não. Mas veja só, é que me parece mais a tendência de se improvisar jogadores, Plata e Bruno Henrique no caso, ou de não ter um jogador na função, do que colocar o Ollacian. Até porque se um jogador já estava sem muito equilíbrio no jogo dentro do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Racing no El Cilindro, acho que seria bem difícil utilizar esse jogador. Então, as opções ficaram Plata e Bruno Henrique. O Bruno Henrique, a gente sabe que o ritmo do Bruno Henrique não é para o jogo todo atualmente. Né? Então, acho que uma tendência é se colocar o Plata e se esperar pro Bruno Henrique, dependendo do desenvolvimento da partida. Eu gosto dessa possibilidade de escalação, hein? Agora, porque o Plata... eu acho que o Arrasca vai jogar de falso 9. É aquele cara que vai ter liberdade para jogar um pouco mais avançado e se recuar para trabalhar mais a bola no meio campo, ele abre espaço para infiltração do Plata, do próprio Carrascal. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha. Não, e assim, a escalação do Plata, como do Bruno Henrique também daria essa opção, permite esse tipo de situação. Você coloca o Plata pelo lado do campo, ou o Bruno Henrique pelo lado do campo, e deixa o Arrascaeta entrar na área, algo que ele tem feito muito bem nessa temporada. Então, assim, a escalação acho muito boa. Sendo essa a escalação, acho a ideia muito boa. Lembrando que o Flamengo joga pelo empate, mas não é por isso que deve jogar pelo empate. Tem que jogar para ganhar o jogo. Se chegar no final do jogo, as circunstâncias estão favoráveis ao empate, você segura 5, 7, 8 minutos. Tá? Mas se você fizer... E aí você pode até tomar um gol... Mas você imagina o dele como treinador jogando dessa maneira? Não, mas segurando o empate? Não, segurando o empate. Aí depende, porque existem algumas maneiras de segurar o empate. Uma das maneiras que é a mais comum de segurar o empate é você colocar o time todo lá atrás, sofrer péssimo, né? Mas vocês imaginam o Felipe Luiz Agora, fazendo segurar isso? o empate com a bola nos pés, tendo posse, eu acho ótimo. E eu acho que esse meio-campo de muita qualidade entrega isso. Você ficar com a bola, você sofre menos, né? Mas aí Vini, que é o grande detalhe. Segurar o resultado tocando a bola, você tem que usar essa bola para criar jogada. Tá? Onde você vai tocar essa bola? Você não pode ficar tocando a bola por tocar a bola. A tal da toqueira. Também não vejo Felipe Luiz fazendo isso. Posse de bola improdutiva para fazer o tempo passar. Você tem que pegar a bola e tentar... Obviamente que você não precisa precipitar a jogada, mas você tem que tentar buscar o ataque com essa posse de bola. Né? E aí, se você perder a bola, você vai estar todo posicionado, bonitinho, porque você saiu direitinho para ir atacar. Não precipitou a jogada, não forçou, porque você não tem a questão do tempo, você não está correndo contra o tempo. Está favorável então, assim, a você. Eu imagino o Flamengo jogando assim. Toca a bola, manutenção da posse de bola, mas criando situações de gol, buscando um resultado maior para ter uma tranquilidade dentro do jogo. Agora, também tem o que o adversário vai permitir jogando na casa dele. Né? Muitas vezes você faz o planejamento e esquece de combinar com quem? Não fala nada com o técnico do adversário, você faz sua preleção e não combina, e a preleção do técnico adversário é diferente, aí chega lá, não dá certo. Tem que combinar com muita gente para, na prática, ela funcionar. É isso aí, nação rubro-negra. O Felipe Luiz pegou todos de surpresa com essa escalação para o jogo de hoje contra o Racing. O Racing está mostrando raça fora de campo, mas dentro de campo ele não vai mostrar essa raça toda, né? E claro que o Mengão tá preparando aí surpresas para o momento aí em campo, né? Já que o Racing está preparando surpresa de torcida, fazer arruaça, né? Não está preocupado com punições, né? Mas deixa ele ficar preocupado aí em fazer arruaça, enquanto o time do Flamengo vai se preocupar em jogar em campo, usar toda a sua técnica, porque os jogadores do Flamengo são jogadores muito técnicos, né? E a gente lembra que no último jogo o Carrascal deu um show em campo, né? Foi o melhor em campo e ainda fez o gol, né? E a gente espera que ele tenha atuação daquele patamar acima,
né? E hoje ele meta ali não só um gol, mas 3. Galera, é isso. Comenta aí embaixo, deixa o seu placar. O meu placar é 3-0. E o seu? Qual é? Comenta aí embaixo. Na sua opinião, quem vai ser o craque do jogo hoje? Carrascal? Arrascaeta? Luiz Araújo? Ou Bruno Henrique? Comenta aí, galera. Também pode ser o Saul, né? Vai saber, né? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Deixa aí o seu like maroto, compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros. E lembrando, galera, aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil e também para Sport TV. Até o próximo vídeo.